em Efésios, no capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus, amém? É muito importante você contar o seu testemunho, tá bom? Nos procure para você contar. O testemunho da Miriam, eu vou pedir que ela repita no nosso culto de testemunhos, que se eu não me engano é 8 ou é 9 de dezembro, tá? Segundo domingo de dezembro, nós vamos fazer o culto de testemunhos. Enquanto você vai achando, já ficando de pé, eu vou explicando o culto, tá bom? Para a gente ganhar tempo, vai ficando de pé. Esse culto é um culto de ação de graças, é um culto lindo, é um culto muito gostoso, maravilhoso. Vocês estão rindo? Do quê? Ai, vocês duas. E é um culto muito bom, muito gostoso, irmãos, onde a gente fica sabendo de tanta coisa no meio da igreja, acontece tanto milagre aí, que às vezes a gente não sabe aquilo que está acontecendo no meio da igreja, não é? E nesse culto tão emocionante, então você vai assistir ao vivo e a cores, testemunhos maravilhosos daquilo que o Senhor fez. Amém? Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Agora você vai colocar esse versículo na primeira pessoa. Você vai falar de você, tá bom? E você vai declarar esse versículo aí. Vamos lá? E me ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos de novo? Ele me ressuscitou juntamente com Ele, e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus, amém? Pai querido e amado, estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é maravilhosa. Nós nos rendemos a ela agora. Nós rendemos o nosso coração e a nossa vida em submissão, ó Deus amado, à Tua palavra, em submissão ao Espírito Santo que está neste lugar, para que o Senhor tenha liberdade, para que o Senhor ministre aos nossos corações as verdades da Tua palavra, no nome de Jesus. Diga assim: Espírito Santo, pode falar comigo. Meu coração está aberto para receber da palavra, que eu tenho certeza que vai transformar a minha vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, se assente, aplaude ao Senhor Jesus. Eu queria água, por favor. Amém. Queridos, nós tivemos um mês maravilhoso de aperfeiçoamento em honra. Foi um mês de muita honra. Vamos dar uma pinceladinha aí no Dia da Mulher Quadrangular daqui um pouco, que foi um dia de honra às mulheres, então foi muito bom. Eu espero que você tenha aproveitado esse mês para você praticar a honra, para você honrar a sua família, para você honrar pessoas que estão próximas de você, porque isso agrada ao coração de Deus, amém? Nós falamos este mês, sobre a igreja primitiva, que é um modelo de igreja que Deus deseja. Isso foi no primeiro domingo, que foi primícias. Nós falamos de Jesus como lavandeiro, que lava a nossa vida, que lava a igreja, que lava as vestes da igreja. Quem lembra disso na ceia? Amém? Semana passada você ouviu uma palavra maravilhosa de posicionamento em vitória. Amém? Através da Cláudia, que foi maravilhoso. Eu também assisti o culto, recebi desta palavra tremenda sobre as nossas vidas. E nós vamos fechar hoje esse mês do aperfeiçoamento com o tema decisões que mudam destinos. Amém? Decisões, irmãos. Sua decisão, ela muda o destino da sua vida. Decisões acertadas nos levam para o campo da vitória na nossa vida, em nome de Jesus. E nós começamos aqui com esse versículo que já fala tanto aos nossos corações. Deus já falou com você nesse versículo que nós lemos? É um versículo tremendo, irmãos. É um versículo maravilhoso, é um versículo de afirmação, não é? Onde Paulo está dizendo assim, olha, que o próprio Deus,
Ele nos assentou juntamente com Ele. Perceba isso, não é? Ele nos assentou juntamente com Ele. Nós estamos assentados com o Senhor. Essa é a vontade dEle para a nossa vida. Nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. E por que nós estamos assentados com Ele? Porque o versículo afirma que Ele nos ressuscitou. Então perceba a conexão do versículo. Para nós estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós precisamos estar ressuscitados. Amém? Qual que é essa ressurreição? É um novo nascimento. É uma nova vida. É uma nova visão. Amém? É uma nova rota. Aonde nós saímos do pecado, nós saímos de uma vida sem Deus, nós saímos daquilo que não agrada o coração de Deus e nós aceitamos a Ele. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor, nós passamos pelo batismo, amém? Se há alguém aqui que não se batizou nas águas ainda, precisa se batizar, porque o batismo também significa isso, porque o batismo ele é morte, sepultamento e ressurreição. É isso que significa o batismo nas águas, amém? E aí nós passamos por esse processo, aonde nós estamos ressuscitados. Traz essa verdade ao teu coração agora. O que seria você ressuscitada? O que seria a sua vida nesta realidade de ressurreição? Significa, irmãos, que a sua vida agora ela é comandada não por você. Ela não é comandada pelas suas vontades. Amém? Ela não é comandada pelo velho homem que você já deixou lá atrás e que você já sepultou nas águas do batismo. Mas agora você tem uma vida comandada pelo Senhor. É o Espírito Santo que comanda a sua vida. E porque Ele comanda a sua vida, então você pode se assentar. Aleluia! Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus! Estão colocando a mesa da oração aqui. Você que trouxe os seus pertences, entrega ao diaconato, tá bom? Glória a Deus, mas coloca a mesa para a gente orar no final. Então nós podemos nos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, é tão importante nós entendermos isso. Porque quando você está sentado nos lugares celestiais, pensa que nós estamos falando de um lugar aonde não está no nível da terra. Concorda comigo? Não é na nossa ótica humana. Não é no nosso campo de visão humano, não é. Mas é nos lugares celestiais. É nos lugares altos. Estão entendendo aqui? Estão me acompanhando o raciocínio? Então, desses lugares altos, aonde você está sentado com o Senhor, capta a ideia aqui, você está enxergando na ótica dele. Quando você enxerga na ótica do Senhor, é diferente, irmãos. Sabe o problema? Você não vai enxergar mais na sua ótica humana, você não vai olhar mais o problema de baixo para cima. Quando você enxerga a montanha de baixo para cima, você enxerga ela enorme, não é? No pé de uma montanha, quando você está nela, aqui me veio a memória quando nós estivemos no Monte Sinai. Irmãos, é de perder de vista, 3 horas de subida. 700 degraus para chegar no topo, na parte de cima. Quando você olha para aquilo, é uma imensidão, que você pergunta assim, quando eu vou terminar de chegar lá em cima? Quando vai chegar lá em cima? Porque é enorme. Mas quando você está lá em cima, e nós podemos ter esse privilégio de estar no topo, quando você está lá em cima, que você olha, então você enxerga todo o local. Por quê? Porque é outra visão, você está enxergando de cima. A ótica do Senhor Jesus é essa. Sabe por que nós sofremos tanto, muitas vezes? Porque nós olhamos na nossa ótica. Nós olhamos para o problema, ele está enorme. Nós olhamos para as circunstâncias, elas estão, irmãos, sufocando a gente.
Nós olhamos para a nossa realidade, nós falamos assim, não vou conseguir, porque nós estamos olhando pela nossa ótica. Mas quando nós olhamos com o olhar do Senhor assentado neste lugar, queridos, onde o Senhor nos chama a estarmos assentados juntamente com Ele, nós vamos enxergar numa outra ótica. Como que você vai enxergar? Eu posso vencer. Como que você vai enxergar? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Como você vai enxergar? Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Como você vai enxergar? Se Deus falou que eu vou vencer em nome de Jesus. Então uma ótica muda. Neste lugar celestial, dentro dessa colocação de se assentar, e aqui, trazendo um pouquinho para você do original desta palavra, ela traz 3 ideias para nós. A primeira ideia é de domínio e de autoridade. Quando você está sentado, você está posicionado da maneira correta que o Senhor Jesus te chamou a estar, você tem domínio. Você tem domínio, você não é dominado, você tem domínio. Você tem autoridade. Neste lugar você tem autoridade. Querido, Deus chamou você para você viver uma vida de vitória. Amém? Para você superar as situações da sua vida. Deus não chamou você para você ser envergonhado. Não. Deus não chamou você para você retroceder. Não. Deus chamou você para você ter domínio. Lembra lá no Jardim do Éden, quando Deus coloca Adão, e Deus dá algumas ordens para ele, e dentro dessas ordens estava o que? O domínio. Era para ele dominar tudo que estava ali naquele jardim. Deveria estar sob o domínio e a autoridade que Deus constituiu na vida de Adão. Entende isso? Se você olhar nessa ótica, você vai determinar situações na sua vida, problemas que você está enfrentando, você vai sair daqui com uma nova ótica. Você vai sair daqui determinado, amanhã, a vencer ao problema que você está passando, a vencer a circunstância difícil e limitante da sua vida. A segunda coisa que nós trazemos aqui, dessa base original, é uma dimensão de promessa, porque Deus tem promessa para a nossa vida, e essa dimensão de promessa, ela começa, irmãos, com o derramamento do Espírito Santo. Toda promessa, veja, que Jesus prometeu aos seus discípulos, ela tem como base de acontecimento o derramamento do Espírito Santo. Porque a partir do Pentecostes, que foi prometido em Atos 1:8 e aconteceu em Atos 2, foi com que os discípulos tiveram autoridade, eles foram revestidos, amém? Revestidos, agora eles conheciam o seu lugar, eles sabiam da autoridade que eles tinham sobre a sua vida. E eles saíram do campo natural, veja, eles saem do campo natural, e agora eles estão assentados juntamente com Jesus nas regiões celestiais. Por isso, eles puderam com tanta ousadia defender a causa de Cristo. Amém? E o terceiro ponto aqui, queridos, e Mateus capítulo 8, versículo 11, eu não vou ler, mas ele nos dá ideia muito grande disso, que é o quê? Uma ideia de recompensa. Amém? Lá está falando isso, de uma recompensa, de assentar-se à mesa. Lá está citando Abraão, Isaac e Jacó. Está citando os 3, e está falando aqui o que? Da recompensa, que começa através da vida deles e permeia por nós, e o Senhor trará recompensa sobre a nossa vida. Você entende isso? Qual é o teu lugar, querido? Aonde você tem que estar assentado? Qual é a tua visão? Amém?
E tudo isso é para nós entrarmos nesse texto aqui, olha, que você vai abrir aí, Deuteronômio capítulo 30. Abra, por favor. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês, se vocês se lembrarem delas, entre todas as nações para onde o Senhor teu Deus os lançar. Veja aqui, irmãos, Deus está lembrando o seu povo a respeito da escolha certa. Qual que é o tema da mensagem? Decisões que mudam destinos. Deus, em toda a história, Deus traz a realidade na vida do seu povo. Deus está trazendo para mim e para você aqui, amados, um conselho que nós temos que estar assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus para nós vivermos o melhor. Só que a palavra de Deus aqui em Deuteronômio está escrito que a bênção e a maldição, ela está diante de nós. É uma escolha diária. Todos os dias nós estamos nos deparando com as decisões que nós precisamos tomar sobre a nossa vida. Mas o texto diz assim, queridos, se nós lembrarmos delas, se nós lembrarmos daquilo que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida e tomarmos a decisão certa, aqui eu quero lembrar você que Deus continua com as suas promessas vivas sobre a nossa vida. Deus continua. Alguém pode perguntar assim, mas se Deus tem todo o poder, todo o domínio, e Ele tem mesmo, Ele é soberano, amém? Ele não precisa fazer reunião para decidir ao nosso respeito, não é verdade? Você conhece muito bem os atributos de Deus. E talvez alguém pode perguntar assim, mas por que Deus então não pode pegar as pessoas e levá-las todas ao céu? Porque, irmãos, tem uma coisa que o Senhor entregou a nós que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio que é dado ao homem. Ah, mas Deus não poderia ter impedido de Adão pecar? Alguém poderia perguntar isso. É claro que poderia. Mas ele tinha o livre-arbítrio. Irmãos, nós estamos na era da inteligência artificial. Eu não sei se você foi em alguma loja que não tinha atendente e que o atendimento foi todo virtual, foi tudo por máquina. Mas eu quero dizer para você que Deus não preparou a eternidade para robôs. Deus preparou a eternidade para homens e mulheres que querem ir para o céu. Aleluia! Então Deus não quer robô. Deus não quer pessoas dominadas, não. Deus quer pessoas que o amem. Deus quer pessoas, queridos, que entendam a sua palavra, a sua mensagem, o seu amor, a sua entrega. Aleluia, que creem, que acreditem. Porque você sabe que nem tudo na palavra de Deus, tem coisas que o Senhor, Ele não traz explicitamente para nós, não é verdade? Quantas vezes você já orou e você teve que crer sem receber, que isso é fé, não é? Quantas vezes você teve que acreditar que o Senhor faria, não é verdade? Porque nem todas as vezes aquilo que o Senhor faz é explícito, nem todas as vezes. Por quê? Porque o Senhor quer desenvolver pessoas, homens e mulheres, que acreditem nele, que amem a Ele, que entreguem as suas vidas a Ele, amém? Que o seu amor pelo Senhor, ele é maior do que a sua própria razão, do que a sua própria vida. É isso que você estava falando, né? Isso que você estava falando. E é isso, irmãos. E aí Deus fala assim, olha, a bênção e a maldição está na frente de vocês. Está a escolha na frente de vocês. Versículo 2 diz assim, ó, e voltarem para o Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e derem ouvidos à sua voz, segundo tudo o que lhes ordeno hoje. Veja só, queridos, o Senhor começa a dizer aqui que nós precisamos nos lembrar do que Ele tem falado.
E aí ele começa a dizer aqui que nós temos que nos voltar para Ele. O Senhor nos chama, amados, mais do que nunca voltarmos os nossos olhos para Ele. Você ouviu a Cláudia pregando a semana passada, não é? Sobre um rei que voltou os olhos para o Senhor numa situação difícil. Deus está nos chamando a voltar os nossos olhos, o nosso coração para Ele. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor está te chamando. Glória a Jesus! Voltarem para o Senhor seu Deus, não somente você. Veja, o Senhor está falando da sua casa, seus filhos, mas como, irmãos? De todo o seu coração e de toda a sua alma. Nós podemos ligar esse texto com Deuteronômio mesmo, capítulo 6, versículo 4. Ouça Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o chamado de Deus, queridos, para a nossa vida. Eu creio, irmãos, olha, os acontecimentos estão aí, vocês estão vendo, né? Não é mais só no Oriente Médio. As nações estão se movendo. Agora alguma coisa com a China. As nações estão se movendo. Perceba isso. E eu acredito mesmo que o Senhor está levantando nesses últimos dias para o último avivamento, homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aleluia, que vão permanecer firmes, que vão estar de pé, em nome de Jesus. Quem pode levantar a mão e dizer: eu vou estar de pé, eu vou permanecer, em nome de Jesus, aleluia. E derem ouvido à sua voz, segundo tudo o que lhes ordeno hoje. O Senhor está chamando para darmos ouvido à sua voz. Está escrito em João capítulo 10, que as ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz, queridos. Reconhecem a sua voz, aleluia. E porque as ovelhas no meio do perigo, no meio da trajetória, acompanhadas do pastor, mas por que lá no perigo, elas estavam seguras? Estavam seguras porque a voz do pastor dava norte para elas, e elas ouviam aquela voz, e elas eram guiadas através da voz desse pastor, aleluia. E o Senhor está nos chamando a ouvir, a darmos ouvido à sua voz, e não só a sua voz, segundo tudo o que lhes ordeno hoje, é a sua palavra, nos chamando a estarmos com as vestes limpas, lavadas, com o sabão do lavandeiro, amém, preparados, como se o Senhor voltasse hoje, aleluia, para nos encontrarmos com Ele. Olha o que diz o versículo 3, sobre um coração convertido. Então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês. Olha aí, irmãos, a receita. Às vezes nós estamos sofrendo, estamos passando por situações, estamos rebeldes, estamos com o nosso coração longe, magoado, ressentido. Falta perdão no nosso coração, não é? Falta entrega na presença de Deus. E estamos dessa forma e não entendemos, mas por que as coisas não dão certas? Por que eu estou passando por isso? Por que a minha vida não muda? Mas olha o Senhor dizendo: então o Senhor seu Deus mudará a sorte de vocês. E eu declaro aqui, olha o testemunho da amiga. Posicionou e Deus fez, não é? E eu declaro sobre a tua vida, querido, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a tua realidade, Deus vai fazer muito mais sobre a tua vida. E diz assim, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos, entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhado. Nós podemos contar
com um Deus que se compadece de nós, não é? Se compadece. O que é o compadecer do Senhor? É quando Ele vai nas nossas misérias, nas coisas da nossa vida, quando nós precisamos de ajuda para nos levantar, não é? Para estarmos de pé novamente. Precisamos tomar posse, irmãos, do perdão do Senhor, porque às vezes situações da nossa vida e nós achamos que nós não somos dignos de perdão. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é dia de perdão para a tua vida, não importa o que tenha acontecido. O Senhor está neste lugar para nos dar vitória, amados. Para o povo de Israel, Ele disse assim, que Ele reuniria tudo aquilo que tinha sido espalhado, os povos, o povo de Israel que tinha sido espalhado. Essa promessa se cumpre em 1948, quando Israel, ele é decretado Estado novamente, e o povo de Israel começa a se reunir. Mas traz para a tua vida essa verdade, que o Senhor começa a juntar na tua vida as promessas dEle. Ele começa a trazer para a tua vida, querido. Eu não sei como você enxerga a tua vida, mas eu posso falar do que eu enxergo para a minha. Eu falo para o Senhor assim: Senhor, eu quero viver todos os meus projetos. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero que o Senhor faça na minha vida aquilo que está no teu coração. Então, eu desejo que o Senhor faça na minha vida, querido, e eu quero estimular você a isso. Talvez você tenha engavetado coisas, talvez você tenha deixado para lá, talvez decepções, frustrações, coisas que aconteceram, talvez você já foi tão roubado nessa vida, não sei. O Senhor está falando aqui, talvez você já foi tão roubado, já tiraram tanto de você, você se conformou com isso. Mas o Senhor está dizendo que é tempo de restituição. É tempo, irmãos, é tempo do Senhor trazer para a tua vida. Olha, Deus tem interesse nisso. Por quê? Porque nós estamos vivendo as últimas coisas. Amém? Porque o Senhor vai reunir, sim, para os últimos dias de avivamento. Não somente, irmãos, não somente um povo cheio do Espírito Santo e posicionado com Ele, mas um povo rico. Toma posse aí. Um povo rico. Um povo que tem posses. Por quê? Porque o evangelho dos últimos dias vai ser um evangelho rápido. Aonde o Senhor vai precisar de muita coisa ao mesmo tempo. Isso eu não tinha preparado aqui não, mas o Senhor está me falando. E da onde vai vir isso? Da igreja. É de você, querido, que Deus vai prosperar você, vai prosperar o seu trabalho, vai prosperar a tua vida, vai fazer riquezas chegar na tua vida, vai trazer sobre você, você crê nisso? Eu creio, em nome de Jesus, aleluia. Ainda, versículo 4 e 5, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor seu Deus os ajuntará, os trará de volta. O Senhor seu Deus introduzirá você na terra que seus pais possuíram, e delas vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará muito mais do que aos seus pais. Estenda as suas mãos aqui, ó. Eu não sei se você herdou alguma coisa do teu pai, da tua mãe. Eu posso dizer para você que eu não. O que eu tenho foi o Senhor que me deu. Talvez você tenha herdado, mas o texto está dizendo, ó, que o Senhor, Ele vai te multiplicar mais do que os seus pais. Mas eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Receba isso, querido, em nome de Jesus. Porque talvez você recebeu uma herança e você está estacionado nela. Entendeu isso, o mistério? Talvez você recebeu uma herança. Ah, você mora com alguma coisa que o seu pai construiu, que a sua mãe construiu.
Não é errado, é uma bênção, tá? É uma bênção. Pai e mãe trabalham para isso mesmo, para deixar herança para os seus filhos. Glória a Deus. Mas talvez você está estacionado. E Deus quer te dar as suas próprias conquistas. Está entendendo? Deus quer dar para você as suas próprias conquistas. Oh, glória a Deus. Ele fará bem a vocês. Olha o texto. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. Fala isso para o teu irmão aí do lado. Ó. Fala esse último trechinho. Fala assim: Deus fará bem a você. Fala, Ele vai te multiplicar mais do que seus pais. Glória a Deus. Versículos 6 e 8. O Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. Oh, aleluia! Que coisa tremenda, irmãos! A circuncisão de Abraão, que circuncidava o primeiro menino, primeira cria de cada casa, era uma circuncisão simbólica. Era um ritual, claro, para eles, mas simbólico de separação. Deus está dizendo para nós assim, ó: eu não quero nada superficial. Eu não quero nada simbólico. Eu não quero nada disso. Deus está dizendo. O Senhor está dizendo assim, ó: Deus quer circuncidar o coração. Deus quer tirar a capa do coração, irmãos. Porque o que era a circuncisão? Era no membro do homem, como uma operação de fimose, para você entender, que se tirava a pelezinha de cima. Isso era a circuncisão. Deus está dizendo aqui, a circuncisão que Ele quer agora é no coração. Você tem que arrancar a pele do coração. Você tem que arrancar aquilo que está tapando. Amém? Para colocar-se diante do Senhor. Aleluia! Circuncidará o coração de vocês e também dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos entenebrecidos, como diz a palavra, o que é isso? Envoltos, entenebrecidos, envoltos, nós não conseguimos amar o Senhor, não é? Nós não conseguimos dar o nosso melhor, não conseguimos ser transparentes. Eu acho que é bem essa palavra com Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui, queridos, algo muito importante para nós, que assim nós vamos conseguir amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração. Aleluia, de toda a nossa alma. Pensa, o que é você amar o Senhor de todo o seu coração? Responda para você mesmo. O que é você amar o Senhor de todo o seu coração, né, Jaque? Tão profundo. De toda a sua alma. Alma é sentimento, irmãos, mexeu com alma. Olha que coisa difícil, não é? Não é verdade? É fácil você se relacionar com as pessoas? É fácil a gente lidar com o ser humano? Envolvido em alma, em sentimento, em vontade, em desejo? Não é fácil. Não é? Mas o Senhor está dizendo que nós temos que amar Ele com a nossa alma. Entregue a Ele. Aleluia. Eu amo a palavra de Deus. Para quê? Para que nós tenhamos vida. Irmãos, Jesus prometeu em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abundante, uma vida cheia da glória, da graça, da presença. Não é uma vidinha, não, mas é uma vida abundante, cheia dele. Aleluia! O Senhor, o seu Deus, porá todas estas maldições sobre os inimigos de vocês e sobre aqueles que os odeiam e os perseguiram. De novo vocês darão ouvidos à voz do Senhor e cumprirão
todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno. Quem está disposto aqui a cumprir os mandamentos do Senhor? Deus está dizendo que vai cuidar dos seus inimigos. Amém? O que é isso? Deus vai cuidar das situações que se opõem a você. Amém? Versículo 9 e 10. O Senhor seu Deus dará a vocês abundância em tudo o que fizerem. Põe as mãozinhas para frente para receber. No fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto da sua terra, e os beneficiará. Porque o Senhor voltará e se alegrará em vocês, para lhes fazer o bem, como se alegrou nos pais de vocês, se derem ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos no livro desta lei. Se vocês converterem ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. As mulheres falaram: misericórdia, eu não quero mais filho não. Mas o Senhor está falando de uma bênção, em todas as áreas da sua vida. Recebe aí. Abundância do Senhor sobre a tua vida. Irmãos, quando eu orava, preparava essa palavra, Deus falava uma frase no meu coração. E eu quero que você traga isso para a sua vida. Deus falava assim, eu quero que a minha igreja ande no mesmo passo que eu. No mesmo passo de Deus. Imaginou? Está aqui eu andando e o Senhor aqui do lado, estamos no mesmo passo. Estamos caminhando no mesmo passo, na mesma visão. Então o Senhor trará a sua bênção abundante sobre as nossas vidas. Amém? Versículo 11 e 14, estou correndo aqui. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil. Você acha que é difícil, irmãos? Sabe, eu vou falar para você na minha ótica. Quando a gente se converte é uma descoberta, não é? A gente passa assim por alguns momentos que a nossa caminhada com Deus é um grande desafio, né? E às vezes é muito difícil. Mas quando você entende, quando você toma prazer, viu as meninas cantando a música da alegria aqui? Sou péssima para música, né? Mas cantando a música aqui da alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando você descobre essa alegria, este prazer de servir ao Senhor, não é mais difícil. Se torna prazeroso. Olha o que diz aqui, queridos. Esse mandamento que hoje lhe ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês, não está no céu, para que tenham que dizer: quem subirá até o céu por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós, para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar, para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós, para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois esta palavra está bem perto de vocês, na sua boca e no seu coração, para que vocês a cumpram, a vida e a morte. Que coisa! Então esta palavra está em você. Perceba uma coisa, irmãos, a decisão é nossa, a decisão é minha e tua. Mas fulano não está fazendo. Mas o marido não está fazendo. Mas a esposa não está fazendo. Mas o filho não corresponde. É você. Você é aquele que Deus chamou para você decretar a vida, decretar a bênção. Aleluia. Porque essa palavra está na tua boca, está em você, querido. Essa palavra nos compromete demais, viu? Porque ninguém vai poder chegar diante do Senhor e falar para Ele: eu não sabia. Senhor, eu não sabia. Senhor, era difícil demais para mim. Senhor, eu não tive condições. Não. Essa palavra está disponível, está em você. Para que você diga hoje: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero viver diante do Senhor.
Olha o que diz 15:18. A vida ou a morte, vejam, coloco hoje diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Está diante de nós, irmãos, todos os dias. Se guardarem os mandamentos que hoje lhes ordeno, que amem ao Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará em que estão entrando na terra para tomar posse dela. Aleluia! Mas se o coração de vocês se desviar, não quiser ouvir, mas forem seduzidos, olha o que está falando, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão, não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Veja que coisa interessante, irmãos, quando Deuteronômio capítulo 30 foi decretado. Deuteronômio, ele é uma repetição da lei, e ele foi decretado, eles não tinham entrado em Canaã ainda. Veja só, e aqui o Senhor já está alertando eles muito bem, que eles deveriam tomar as decisões certas, para eles usufruírem de tudo aquilo que aquela terra iria dar para eles. Entende isso? E aqui está falando do quê? De servirem a outros deuses. E você pode me falar assim, mas pastor, eu não sirvo a outro Deus, eu não tenho imagem de esculturas, eu não tenho estátua. Eu já me libertei dessas coisas. Eu já me libertei da religião que eu era. Irmãos, eu quero falar para você de dois deuses que imperam dentro da igreja. Posso falar de muito mais, mas eu vou falar desses dois. O primeiro deles é a indiferença. A indiferença com Deus. Estamos vivendo um tempo de indiferença. Indiferença com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, com os decretos do Senhor, onde as pessoas acham que podem servir a Deus de qualquer jeito, e não pode, a palavra de Deus não muda. A indiferença. A indiferença tem mantido pessoas falando assim: eu sirvo a Deus, mas sem nenhum comprometimento com Deus. A indiferença. E o segundo Deus que tem operado, irmãos, principalmente nos nossos dias de mimimi, é o Deus da ofensa. Pessoas têm se ofendido por nada, por coisas banais, por coisinhas que nós podemos passar por cima. Nós precisamos passar por cima das ofensas. O Senhor mesmo disse: se alguém bater na tua face, dá outra. É o teu remédio, dá outra. Vai ficar igual, as duas marquinhas, uma de cada lado, né? Não dá mais tempo da gente passar por muitas coisas, irmãos. Nós precisamos de amadurecimento espiritual, maturidade com Deus, olhar para o Senhor, não é? Olhar para o Senhor, saber que Jesus está voltando, depende de nós. A igreja do Senhor precisa estar posicionada. E Ele não vem buscar uma igreja de mimimi. Não, Ele vem buscar uma igreja santa, pura, lavada, posicionada, de pé, preparada, com os ouvidos afiados a ouvir o soar das trombetas e a estar com Ele. Glória a Jesus. Não se ofenda. Talvez isso serve lá para a sua casa. Talvez você até ouve coisas que você não mereça. Talvez o tratamento que há com você, você nem mereça. E você se ofenda. Mas o Senhor está dizendo: não se ofenda, não levante esse Deus de adoração. Porque às vezes a gente fica adorando a ofensa, não é? Adorando a indiferença, adorando o Deus Mamon. Nós adoramos, levantamos essas coisas na nossa vida. Olhe para Jesus. Amém? Preciso terminar aqui. 19 e 20 a gente termina. Que tremendo esse final aqui.
O louvor pode subir, por gentileza. Olha o que diz aqui, irmãos. Hoje, tomo o céu, preste atenção. Tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês, os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Que tremendo! Agora, eu quero chamar a sua atenção para a profundidade disso. Por quê? Porque aqui está falando das duas coisas maiores do universo. Preste atenção. Preste atenção. Hoje eu tomo como testemunhas o céu, a habitação de Deus, aonde Deus nos assiste. Olha aqui para mim. E a terra, criada por Deus. Então Deus, ele pega esses dois espaços, essas duas coisas maiores do universo, como testemunhas contra nós. De que foi colocado à nossa frente a escolha. Olha aqui para mim, irmãos. Precisamos amar o Senhor. Precisamos amar o Senhor. Sabe, aquilo que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano, são as coisas que Deus tem preparado àqueles que amam a Ele. É verdade. Mas é para quem escolher a vida. É para quem escolher a bênção. Ei, é para quem determinar na sua vida: esta situação não vai me vencer. O inimigo não vai me vencer. Talvez você tenha sido tentado ao pecado. Talvez pessoas tenham tentado você. Talvez situações tenham engodado o teu coração. Mas o Senhor está dizendo: escolhe a vida. Escolhe a bênção para a tua vida, querido. E aqui diz assim, ó, para que vivam. O Senhor tem dias de bênção, de paz. Jeremias escreveu isso. Que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz. São pensamentos bons. Deus quer que você tenha harmonia, que você viva bem, que a tua casa vá bem, que a tua família vá bem. Amém. Que você esteja feliz, que você esteja firmado no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E os seus descendentes, como? Amando o Senhor teu Deus, dando ouvido, ó, ouvido a sua voz, apegando-se a Ele. Apega-se ao Senhor aí, apega. Faz aí, como se você tivesse apegado. Apega ao Senhor, apegue-se ao Senhor, pois disto, preste atenção aqui, depende a vida e a longevidade de vocês. Irmãos, preste atenção, quanto mais propósito com Deus você tiver, mais você vai viver. Porque o Senhor precisa de pessoas comprometidas com Ele na terra. A missionária Dionísia estava morrendo. O Senhor disse para ela: eu vou levar. E ela disse: Senhor, no céu não tem alma para ganhar. Me dá mais algum tempo para que eu ganhe almas aqui. Ela está lá firme e forte fazendo a obra de Deus. Disso depende a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra. Recebe aí. Que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, Abraão, Isaque e Jacó. Fala para o teu irmão assim, ó: quem anda com Jesus não tem medo de responsabilidades.